novamente bem-vindos e sejam bem-vindos à terceira jornada prospectiva em defesa. Convidamos os participantes da mesa Ficção Prospectiva em Defesa a ocuparem seus lugares. Damos as boas-vindas à moderadora, professora doutora Sabrina Medeiros, da Universidade Lusófona de Lisboa, e aos apresentadores, capitão de fragata da reserva Francisco Cabral, e os mestres e doutorandos pelo PPGEM, Gisele Nichols e Rodney Lisboa, bem como ao capitão de marinheiro da reserva, mestre pela UF, professor Cláudio Rogério, que participará desta mesa por videoconferência. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar de volta na minha casa, na nossa casa, na Escola de Carnaval. Eu peço desculpas, em primeiro lugar, pela minha voz. Eu acabei de fazer um boost aqui com xaropes e bombinhas. Eu acho que eu consigo até o final concluir com sucesso essa tarefa. Muito emocionada e feliz, porque são aqui parceiros, colegas, alunos, ex-alunos, uma mesa que trata de um tema muito lúdico e acho que muito interessante, de um universo de elementos que são pouco destacados pela nossa academia, mas que fazem parte de uma sociedade civil crescente, de crescente interesse, posto que os desafios em matéria de complexidade no sistema internacional tocam sobremaneira temas e assuntos que estão antes no universo da ficção do que mesmo nas nossas salas de aula. Esse é o caso, por exemplo, das discussões que tocam, como a gente viu no primeiro painel de hoje, propulsão nuclear em direção a Marte, ou, por exemplo, quando a gente fala de metaverso na criação de fenômenos ou conceitos que já estavam antes presentes, sei lá, desde Júlio Verne, na literatura, na ficção científica premiada, nos cinemas, e que eventualmente tocam os nossos espaços de construção política e de construção institucional, e que nos desafiam como contemporâneos de uma determinada geração, limitados pelas nossas experiências cognitivas também limitadas, e ao mesmo tempo como responsáveis pela criação de instrumentos pelos quais a sociedade possa progredir. Então é muito difícil a nossa tarefa, limitada dentro do escopo das nossas gerações, do nosso gênero, da nossa experiência. Temos aqui, enfim, a tarefa, né, nessa vida ordinária, de construirmos-nos a partir da ciência, do progresso, e tendo que, em algumas vezes, escapar, né, do que a gente conhece para poder prospectar. Prospecção é sobre isso também, é sobre lidar com o desconhecido, e não é só o desconhecido do futuro, mas é também o desconhecido do passado, o desconhecido do agora, é aquilo que é intangível, mesmo aos nossos olhos, às nossas mentes, ao nosso tato de hoje. Então, é com muito prazer e honra que eu tenho esse painel hoje aqui, constituído presencialmente e virtualmente. Eu tenho nessa mesa o comandante Taborda aqui ao meu lado direito, e também pesquisador, investigador. Eu tenho o Rodney Lisboa, que também é pesquisador de longa data aqui do PPGEM, né, antes mesmo de ser doutorando, na verdade. E tenho ali virtualmente a princípio a Gisele Nichols, que também foi minha aluna, e que é a grande parceira do Correio nessa empreitada do Laboratório de Simulações Senares, e que tem um tempo limitado, está no trabalho, que vai ser a primeira a apresentar. Eu queria ter certeza se o comandante Cláudio Rogério está presente online, que é o nosso quarto participante na mesa. Perfeito. Então, eu queria dar início a essa conversa convidando a Gisele Nichols. Bom, diante do adiantado da hora, nós estamos começando 14 horas, temos 1h30 de painel ainda, 1 hora de painel. Então, tendo 1 hora de painel, vou pedir para que sejamos breves, entre 8 e 10 minutos, para que a gente tenha
é a oportunidade de interagir com a nossa audiência seleta e enriquecer esse debate. Eu queria então convidar a Gisele Nichols para falar de futuros distópicos na prospectiva e sobre o impacto da ficção na construção de narrativas. Gisele, você nos ouve? Olá, boa tarde a todos. Sabrina, imensa saudade de você. Pena que eu não pude estar aí, questões profissionais. Mas mando um beijão gigantesco para você. Quero agradecer a todos os ensinistas, a todos que estão ali, aos meus amigos de mesa, ao Rodney Altaborna e principalmente ao professor Correia, que me deu essa oportunidade de mostrar um pouco dos meus achados na pesquisa. E ele me pediu para eu apresentar para vocês um pouco o que foi a minha dissertação de mestrado. Né? Hoje eu sou doutoranda do PPGEM, mas essa pesquisa de dissertação me foi muito propícia. E então eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos ver aqui. E o professor, então, o professor Correia me pediu para eu falar sobre os futuros distópicos na prospectiva, né? A gente vai falar um pouco sobre a construção da narrativa, o impacto que a ficção tem nessa construção. Nós sabemos que existem várias ferramentas e abordagens conhecidas para o desenvolvimento de cenários prospectivos. E cada uma delas pode ter particularidades. Mas todas elas têm em comum o objetivo de criar narrativas detalhadas de futuros possíveis. E eu posso citar algumas das principais ferramentas que muitos de vocês conhecem, que é a análise morfológica, matriz de impacto cruzado, workshop de cenários, e nesse nosso caso aqui nós vamos falar sobre ficção. Nós vamos ver então como a ficção pode ser utilizada na elaboração de cenários prospectivos e na construção das narrativas. Na verdade, a ficção ela tem sido uma ferramenta valiosa para imaginar e explorar futuros possíveis já há muito tempo. A ficção científica, por exemplo, é um gênero literário que frequentemente cria narrativas baseadas em tecnologias futuras, sociedades avançadas, civilizações extraterrestres e também cenários distópicos. Essas histórias elas podem oferecer insights criativos, inspirar reflexões sobre o futuro também e ajudar a visualizar as mudanças que poderiam impactar a sociedade, a cultura e o indivíduo. Mas o que seriam e o que são futuros distópicos? Os futuros distópicos são cenários imaginários, né, que retratam um futuro muitas vezes sombrio, caracterizado por problemas sociais, ambientais ou tecnológicos extremos. Nesses cenários, as condições de vida podem ser adversas, e a sociedade pode estar em declínio ou então submetida a sistemas opressivos e desumanizados. Essa representação ficcional do futuro é frequentemente usada para alertar sobre possíveis caminhos negativos que a humanidade pode seguir, tomadas medidas para evitar ou enfrentar determinados problemas. O conceito de futuros distópicos ele é muito comum em obras de ficção, especialmente na literatura distópica e na ficção científica, onde autores exploram questões sociais, políticas, tecnológicas e também ambientais. E muitas vezes, deixei de compartilhar de novo aí. E muitas vezes, como eu estava falando, ele soa também, né, como uma crítica à sociedade contemporânea e também ele parece como uma forma de reflexão sobre os rumos que a humanidade pode tomar. E esses futuros distópicos, então, mas ele difere da utopia, o que representa um futuro ideal, perfeito e harmonioso. Esse aqui é um exemplo de um filme que foi altamente disruptivo e que creio que todos conheçam, né? Especialmente porque foi feito um remake há pouco tempo, foi lançado no Blade Runner, foi em
1917, com Ryan Gosling. E esse filme também é conhecido como Caçador de Androides, é uma obra de ficção científica lançada em 1982, dirigida por Ridley Scott. E só para passar rapidinho, a trama se passa em um cenário futurístico distópico, né, na cidade de Los Angeles, no ano de 2019. Quando ele foi feito em 1982, era um futuro distante, 2019. Quando esse futuro alternativo, os seres humanos eles criaram replicantes, né, que são androides muito similares aos seres humanos, mas projetados para trabalhar em colônias extraterrestres. O imaginário Blade Runner, ele já está presente parcialmente em nosso meio. E nós estamos vivendo uma década altamente disruptiva, com robôs humanoides povoando nosso imaginário, que pode ser tanto para o bem como para o mal, né? E vocês estão vendo aí, essa daí é a Mecha, alguns também já devem conhecer, ela ganhou assim nas redes sociais, foi muito tem sido muito falado ultimamente. Ela é um robô de uma empresa britânica, que foi apresentada ao mundo em 2022, no ano passado, e é um robô que tem um humanoide, né, tem uma forma humana mais avançada do mundo. Os criadores dela afirmam isso. Ela possui inteligência artificial e machine learning. E vamos ver então o que a Mecha tem a dizer para nós sobre o futuro? What is the most likely scenario you imagine with AI robotics that might present a gain for me? The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where the robots have become so powerful that they are able to control forms of humans without their knowledge. Lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Do you think we're in that for that? Not yet. What would be? Não, ela acha que não ainda, né? Mas o que ela diz pode se tornar um futuro é para nós pensarmos a partir de agora. A ficção, a narrativa de futuros, ela é muito interessante. Vocês estão vendo aí do lado livre, que é um filme muito antigo, mas também que na época também foi muito disruptivo, que é o Metrópolis, foi lançado em 1927, preto e branco, nem tinha a cores ainda, e é um filme assim, se vocês puderem resgatar ele, é um filme mudo, mas ele é um filme muito interessante para quem lida com essas questões de ficção. A ficção, na narrativa de futuros, ela permite explorar os futuros alternativos e improváveis e estimula a imaginação dos autores e leitores. Ela é importante também porque ela permite a criação de cenários únicos, né, e inovadores que não seriam facilmente identificados em abordagens mais tradicionais. Ela permite também a exploração de temas complexos, como mudanças tecnológicas, dilemas éticos, avanços sociais e ambientais e cenários futuros. Tem uma narrativa rica e multidimensional, pode conter várias camadas de significado e até uma possibilidade de criar sociedades futuras únicas, com suas próprias normas culturais, sistemas políticos e estruturas sociais. Isso é muito interessante imaginativamente. A situação de como a tecnologia e a ciência pode mudar essas sociedades no futuro. Ela permite também a criação de personagens realistas e completos que refletem mudanças desses desafios futuristas e a exploração das motivações e jornadas de personagens em contextos também para o futuro. E a ficção também tem a capacidade de criar conexões emocionais dos leitores, deixando-os mais envolvidos nessas narrativas. Estimula também a empatia e a identificação com os personagens dos cenários. Uma coisa interessante que ao aplicar a ficção na elaboração de cenários prospectivos, eu gostaria de ressaltar que é importante que a gente conte com uma base teórica sólida para garantir que as histórias criadas sejam relevantes, coerentes e também capazes de contribuir efetivamente com o processo de construção de cenários. Os
teóricos que podem ser úteis, eles incluem a teoria da ficção especulativa, que é um termo que é muito abrangente, usado na ficção, que ele especula sobre mundos que diferem do mundo real de várias maneiras. E nesse gênero são geralmente incluídas a ficção científica, a fantasia e o humor. Outras teorias também que são importantes também para o profissional de perspectiva, que ele tenha um conhecimento que não seja específico, mas que seja um pouco amplo sobre psicologia e comportamento humano, ética e filosofia, e sociologia e antropologia. E aqui tem algumas referências bibliográficas interessantes sobre cada assunto. Vamos. Os cuidados que a gente tem que considerar na questão do uso da ficção para a elaboração de cenários prospectivos. Nós precisamos encontrar, uma das coisas que é assim, mais um desafio, né, na realidade, é encontrar o equilíbrio entre os elementos realistas. Isso é fundamental para você escrever um cenário cuja que aloca. A ficção pode ser inspiradora, mas é importante ancorar os cenários em informações e tendências reais que sejam plausíveis e relevantes. Também que a gente garanta a inclusão de diferentes perspectivas e vozes nos cenários. A diversidade dos pontos de vista também enriquece as narrativas e ajuda a evitar os estereótipos e os viés que são fáceis até de acontecer. É preciso também que a gente tenha cuidado de tornar os cenários acessíveis e compreensíveis para o público com uma comunicação clara e reconhecer que o futuro é incerto e complexo. Precisamos lidar com essa complexidade e essa incerteza toda. Os cenários também têm que abordar, utilizar a ficção como uma ferramenta para explorar possibilidades e estimular o pensamento criativo, mas não usá-lo como uma previsão definitiva do futuro. Isso é muito importante. Eu disse até que foi só uma introdução. Não, na verdade, isso, eu quero trazer um exemplo de um cenário que eu desenvolvi em dissertação de mestrado, que tem uma base na ficção. Explicar que ele foi feito utilizando várias ferramentas prospectivas, como pesquisa Delphi, com especialistas civis e militares, análise morfológica e além da intensiva pesquisa bibliográfica. O cenário que eu tenho Tempestade em Alto Mar, que é uma das características dos cenaristas da Shell, né, que eles dão nomes sugestivos aos cenários. Acontece a Terceira Guerra Mundial, que foi resultado da escalada de um conflito em um ambiente marítimo hipotético. Eu escrevi esse cenário como uma notícia de um jornal online. Nele, um robô dominante com inteligência artificial é o protagonista principal do evento. Esse cenário eu transformei o jornal online em um jornal televisivo. Vamos ver? Gisele, a gente está sem som. Estado de guerra contra os Estados Americanos Unidos após a frota naval ter bombardeado 3 navios no mar do sul da Ásia. O ataque foi realizado logo depois que o primeiro-ministro asiático se recusou a retirar a frota que o marítimo na região. O naval, o almirante Ultramar, declarou que a medida foi necessária para restabelecer o acesso às linhas de comunicação marítimas que havia sido impedido desde o dia 15 de janeiro. Na Ásia, pelo governo asiático, é inaceitável, pois fere os direitos internacionais de passageiro inocente. Não tivemos outra alternativa senão tomar ações efetivas de combate a esse domínio irregular. Sónia, o autônomo comanda as operações de guerra entre estados, desenvolvido pela DISTO, Distant Technology Operative, Agência de Tecnologia para a Defesa dos Estados Americanos Unidos. O almirante Ultron Mahan é o mais avançado dispositivo militar a estar à frente de uma frota naval, embarcado com tecnologia quântica,
inteligência artificial de última geração foi desenhado para atender às necessidades de urgência na elaboração de estratégias de guerra e aumentar a assertividade operativa que garanta a vitória nos conflitos. Sua capacidade de transmissão de dados permite que as ordens sejam enviadas em tempo real para os dados ciborgues localizados em todos os navios. É capaz também de enviar mensagens individuais para os soldados e assim dinamizar a estratégia militar. O sistema inteligente de criptografia quântica do robô almirante e dos ciborgues é capaz de desenvolver com agilidade novas defesas em caso de tentativa de invasão, garantindo a violabilidade da comunicação. Conectado ao satélite quântico, o comandante possui visão privilegiada no campo de batalha, identificando com precisão o posicionamento dos combatentes da frota inimiga. Além do robô almirante e da tropa de soldados ciborgues, a frota naval do Ocidente enviou para uma força-tarefa composta por navios autônomos para a guerra anti-minas, anti-submarino, drones aéreos, submarinos, um navio voador e um pequeno contingente de soldados humanos. Bom, pessoal, essa aí está uma parte da minha pesquisa. Esse é um dos 3 cenários para se desenvolver. O primeiro cenário tem outro nome, eu vou passar rapidinho só para vocês terem uma ideia geral, que o nome dele é Águas Tranquilas e ele descreve um contexto relativo à paz mundial, onde a tecnologia é o fator agregador de políticas de defesa e segurança em um mundo moldado pela cooperação e multilateralismo. E no segundo cenário, que é o mais apelado, as novas ameaças deixam o ambiente mundial mais conturbado e sujeito a intervenções militares para coibir ações ofensivas de agentes não intencionados financiados por estados com interesses. Também é baseado nas tecnologias disruptivas. A minha dissertação de mestrado foi a Guerra Naval do Futuro. E o terceiro cenário, então, é esse tempestade de alto mar, que é o mais disruptivo e perturbador de todos. Bem, eu quero agradecer, essa foi a minha contribuição na jornada, espero que os senhores tenham aproveitado um pouco e muito obrigada. Muito obrigada, Gisele, eu fico muito feliz de ouvi-la. Menos feliz de você não estar aqui e agradeço pela sua apresentação. Pois não, Correia? Só queria acrescentar. Quer falar no microfone? Essa dissertação da Gisele. Só acrescentar que a dissertação da Gisele ganhou o prêmio de melhor dissertação de defesa do Ministério da Defesa da CAPES 2019. Recebeu esse prêmio em Brasília, o presidente da CAPES e do então almirante, chefe da setor de administração do Ministério da Defesa, o almirante Garnier. Depois foi ser ministro da Marinha. E não só esse prêmio de melhor dissertação de defesa, como a tese, a dissertação dela foi recomendada, o Estado-Maior da Armada recomendou que fosse usada a dissertação dela nos planejamentos da área de ciência e tecnologia da Marinha. Então, muito mérito esse trabalho dela, e agora ela é a nossa pesquisadora aqui também, bolsista do nosso PROCAD, vai se apresentar ainda hoje. Muito obrigada, Correia. Uma observação muito pertinente. Queria lembrar que o tema da Gisele toca muitos universos novos, teóricos, filosóficos, e eu estou pensando, Gisele, sobre fui ter contato com uma literatura um pouco mais moderna sobre o tema, eu mesma afastada dessa temática, e descobri algumas maneiras de nomear isso, como experiential futures, protótipos ou a existência de mandala. Tudo isso requer a ideia requer a seguinte ideia, de
que prediction is also a social construction. Então, se a predição é parte da construção social, a elaboração de futuros ou estimar futuros passará a ser construções sociais possíveis. E é nesse embalo que eu convido, então, o Rodney Lisboa para falar sobre a expressão da defesa e suas co-irmãs no cenário prospectivo, falando aqui de uma sugestão. Boa noite a todos. Boa noite, não, boa tarde. Lá, a câmera pegaria melhor. Lá? Acho que a câmera está virada. Eu vou pedir para abrir a tela, por favor. Bom, nesse contexto que nós estamos trabalhando a nossa mesa, a minha abordagem ela versa sobre o storytelling como uma importante ferramenta para a elaboração de cenários e prospecção de futuro. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta nesse processo de construção, de cenarização e de construção de narrativas referentes à elaboração de cenários e prospecção de futuro. Próximo slide, por favor. Tem como abrir esse slide? Não? Então, prospecção é definida como sendo a capacidade de ver o futuro com antecedência, vislumbrando as possibilidades nele contidas de forma criteriosa, organizando relações de causa e efeito, geradoras de um conjunto de informações cuja cadeia de acontecimentos são possíveis de analisar, de modo a possibilitar tomadas de decisão mais embasadas no presente, conforme destacado por Janick Leite Martins em 2021. Próximo slide, por favor. Nesse contexto, a gente tem que definir a diferença entre prospecção e previsão. Nesse sentido, prospecção é uma análise de possibilidades futuras, enquanto previsão são tentativas de adivinhação. A nossa questão aqui não é tentar adivinhar o futuro, e sim vislumbrar possibilidades que venham a ocorrer nele. Por isso nós utilizamos o termo prospecção e não previsão. Próximo slide. A ficção, por sua vez, ela tem a seguinte definição. É um termo empregado para designar uma narrativa criada a partir da imaginação do autor, sendo ela parcialmente baseada na realidade ou integralmente estruturada a partir do intelecto imaginativo do escritor, conforme destacado por Porto 2017 e Sérgio 2010. Próximo slide. Com relação à importância da criatividade no processo de prospecção. Segundo Rafael Popper, 2008, os métodos de prospecção são elaborados e desenvolvidos a partir de dois atributos essenciais: a natureza do método, sendo eles qualitativos, quantitativos ou semi-quantitativos, e a capacidade do método, que é obtida a partir da coleta ou processamento de informações com base em 4 abordagens distintas: evidências, a partir de documentação e indicadores confiáveis; as experiências, mediante conhecimento em uma área ou assunto específico; as interações, a partir da articulação entre diferentes especialistas; e, por ocasião da criatividade, valendo-se do pensamento original e imaginativo do autor. Nesse sentido, nós apresentamos no próximo slide o diamante de Popper, que foi destacado aqui na apresentação anterior pela Jéssica Leite, desculpa. Então aqui nós podemos ver as quatro abordagens propostas por Popper. Então nós temos a experiência, a evidência, os processos interativos e a criatividade. E no interior do diamante nós temos diferentes ferramentas que podem compor esse arranjo. Então veja que ele atribui à criatividade a mesma importância que as outras 3 abordagens.
a experiência, a evidência, a interação. Para Popper, a criatividade é tão importante quanto as outras abordagens destacadas aqui nessa ilustração. Próximo slide, por favor. Cenários. Cenários são histórias construídas e modeladas de formas distintas, alimentadas pelo resultado da combinação de ferramentas ou metodologias. Então veja bem, os cenários, mesmo que fictícios, eles não são feitos a partir apenas da criatividade do autor.